Belezura. Então, galerinha, hoje só uma galerinha. O que a gente vai fazer? A gente tem o estudo já feito, que nós já passamos por ele, do átomo de hidrogênio usando o modelo de Bohr do átomo de hidrogênio. O modelo de Bohr não é um modelo ruim, cara. A ideia dele foi muito boa. Teve gente que falou assim, cara, o que o Bohr fez foi uma agressão à física, né? Porque ele simplesmente falou assim, ó, o momento angular é conservado, pá. Por quê? Porque não, é postulado, tá aqui. E aí, o modelo de Bohr responde algumas coisas, né? Inclusive aquelas linhas espectrais lá do átomo de hidrogênio, mas o átomo de Bohr deixa a desejar em muitos parâmetros, tá? Quando a gente usa a equação do Sr. Schrödinger no átomo de Bohr, cara, ela resolve o átomo de Bohr, o átomo de hidrogênio de uma maneira magistral, é fechada a solução, aparecem novos números quânticos que estão associados não só à energia, mas também ao momento angular naturalmente. E é o melhor modelo que nós temos para o átomo de hidrogênio hoje. Né? Só que aí tem também a limitação. Quando a gente usa a função de onda, na hora que você vai para outros tipos de átomos, o trem já começa a ficar mais enrolado, mais enjoado, porque você começa a ter interações entre elétrons com outros elétrons, e aí você começa a ter ali problemas de perturbação também. Né? Então a coisa fica um pouquinho mais complicada. Mas para o átomo de hidrogênio, a gente consegue resolver o átomo de hidrogênio usando a equação de Schrödinger e a gente tem a solução fechadinha, bonitinha para o átomo de hidrogênio. A nossa ideia aqui hoje não é desenvolver a matemática de tudo isso. É apenas a gente discutir os resultados que a gente obtém usando esse formalismo da função de onda, beleza? Para o átomo de hidrogênio. Essa é a nossa meta hoje. Aí quando vocês fizerem mecânica quântica ou física quântica, aí vocês vão ver mais um pouco essa questão matemática envolvida aí do átomo de hidrogênio. Então, vamos que vamos. Átomo de hidrogênio. É o átomo mais simples, né, do universo, hidrogênio. Bom, vocês sabem que o átomo de hidrogênio é um elétron preso com o próton, né? Então, é um sistema de confinamento também. É um sistema de confinamento. Esse sistema de confinamento ele vai ter como consequências números quânticos, ou seja, nós vamos ter discretizações de algumas quantidades físicas, Então, primeiro, vamos fazer aqui só um resumo rápido do que a gente já fez. Primeiro, a gente montou ontem a equação de Schrödinger em 3 dimensões, não foi? Em 3 dimensões. E ela era do tipo assim, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Aí aqui a gente tem um monte de derivadas segundas, onde a gente resume isso nesse operador chamado Laplaciano, beleza? Isso aí é o D2 dx2 mais o D2 dy2 mais o D2 dz2, tá bom? Numa função de onda que depende de x, y e z. Então, em 3 dimensões, certinho? E tudo isso, vamos colocar assim, ó, mais um potencial que depende de x, y e z, vezes a função de onda
que depende de x, y e z, eu vou enfatizar que esses caras aqui é tudo função dos x, y e z, e tudo isso é igual a uma energia vezes a minha função de onda, x, y, z. Essa, claramente, é a equação independente do tempo. Independente do tempo. E esse carinha aí que a gente escreveu, esse nabla 2, ele, vou escrever para a gente, ó, ele é o D2, dx2, mais D2, dy2, mais D2, dz2. Como é que é o nome desse operador? Laplaciano. Em homenagem ao senhor Laplace. Tá bom? Só que ele, do jeito que está aí, ele está escrito em coordenadas retangulares, né? Então, esse aqui é o Laplaciano em coordenadas retangulares. Em coordenadas retangulares. Só que o que acontece? Quando você vai para o átomo de hidrogênio, a gente sabe que o átomo de hidrogênio, ele é um cara que esse potencial aqui, ó, que aparece aqui, porque o que muda de sistema para sistema, né, galera, é o potencial. No átomo de hidrogênio, o potencial, aqui você tem ali a interação entre os dois corpos, é um potencial simetricamente esférico. Por quê? Porque é um potencial que depende apenas do raio. Né? E você sabe como é que escreve esse potencial. Lá do eletromagnetismo, esse potencial ele é proporcional ao inverso da distância. Né? Ele é 1 sobre R. E ele não depende das coordenadas nem θ e nem φ. Então, ele é simetricamente esférico, de maneira que ele vai depender apenas da distância em relação ao centro. Então, nesse tipo de situação, é muito mais útil você usar as coordenadas esféricas ao invés das coordenadas retangulares. Porque você escrever sistemas esféricos em coordenadas retangulares não é legal, não é conveniente. Você perde a simetria esférica, você perde a questão de você ter vetores perpendiculares à superfície esférica. Né? E isso é muito interessante quando você faz uma análise, por exemplo, de potenciais centrais. Né? Então, o átomo de hidrogênio é esse caso. Vou escrever aqui para a gente. Ó, para o átomo de hidrogênio, para deixar isso aqui registrado. Para o átomo de hidrogênio, a energia potencial é esfericamente simétrica. Não é isso? E aí a gente tem a dependência dela com o raio. Então, com dependência radial. Com dependência radial. E aí vocês sabem como é que é a forma da equação, né? Vou botar para a gente aqui, ó, o potencial V de R, ele é um potencial coulombiano, onde ele vai depender do produto das duas cargas, né? Do próton e do elétron, dividido, então, por 4π
ε0 vezes o raio. Legal? Então, vocês estão vendo que o potencial não depende do ângulo, do posicionamento angular do elétron. Depende apenas da distância em relação ao centro. Então, nós temos um problema central, né, de forças centrais. Então, nesse caso, cara, você precisa usar coordenadas esféricas. São muito mais convenientes. Então, assim... Tá, deixa eu trocar aqui a cor. Assim... é mais conveniente, né? Assim é mais conveniente. Conveniente usar coordenadas esféricas. Ou seja, ao invés de você escrever o psi de x, y e z, então o psi de x, y e z, nós agora vamos transformar essas coordenadas para r, θ e φ. Legal? São as coordenadas esféricas, né? E aí a equação de Schrödinger, ela passa a ser escrita como menos h cortado ao quadrado sobre 2. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo aqui na mesma linha. Vou fazer menorzinho. Então, h cortado ao quadrado sobre 2m, né? 2m. Um laplaciano ao quadrado, só que agora a função de onda, ela fica em termos de r, θ e φ. Legal? Isto mais, então, o nosso potencial. O potencial depende apenas de R, certo? Vezes a função de onda R, θ, φ. Isso tudo vai ser igual a energia vezes o φ de R, θ, φ. Sim, né? Tudo bem. Só que aí tem um custo a isso, né, cara? Qual que é o custo? O custo é que esse Laplaciano agora, ele tem que ser escrito em coordenadas esféricas. E esse Laplaciano em coordenadas esféricas não é assim tão simples. Eu não sei se vocês já fizeram essa conta lá em cálculo 3, 2, sei lá o que foi, mas quando você transforma o gradiente, né? O gradiente não, o nabla. É o gradiente. Quando você transforma esse nabla, esse operador gradiente, em coordenadas esféricas, ele muda a cara dele, ele muda o jeito dele. Quando você vai para o Laplaciano, então, a forma dele fica muito mais esquisita. Tá? E a forma dele é esse aqui, ó. Esse agora, nabla 2, ele vai ser escrito da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui só título de curiosidade. Nós não vamos trabalhar com isso agora, nesse momento. Então, a parte radial é escrita assim, 1 sobre r quadrado, uma derivada em relação a r de r quadrado ddr. Então, só a parte radial já ficou bem diferente, né? Essa aqui é a parte radial. Mas, vou botar aqui embaixo, a parte que depende do θ é pior ainda, é 1 sobre r quadrado seno de θ. Seno de θ. Aí tem um d de θ. De seno de θ vezes um d de θ.
mais a parte que depende do φ. Então, mais 1 sobre R2 seno 2 θ, belezinha? E aqui um D2 F2. Então, olha o tanto, cara, que ficou diferente o nosso laplaciano em relação ao laplaciano em coordenadas retangulares. Em coordenadas retangulares era bonitinho, era dx, dy, dz, né, com derivadas segundas. Agora, em coordenadas esféricas, rola uma certa mistura aí de coordenadas, beleza? Esse cara, então, ele vai ser o nosso laplaciano em coordenadas esféricas. Por isso que a gente não vai fazer essa conta nesse momento, porque é bem complicado. Esse aqui é o laplaciano em coordenadas esféricas. Legal? Aí, o que acontece? Vamos só botar um... Deixa eu puxar aqui para outro... Vou botar aqui uma figurinha só para a gente visualizar mais ou menos o que está acontecendo, né? Cadê você? Cadê você? Aqui. Então, aqui que a gente tem o próton, né, que é o núcleo do seu átomo, ele está ali centrado. O elétron é o cara que está a uma distância r. Nós temos as coordenadas θ e φ para conseguir localizar esse elétron em coordenadas esféricas. E quando você usa a equação de Schrödinger aqui, a gente geralmente usa, principalmente você aí que já fez clássica ou está fazendo clássica, no lugar dessa massa, como é um problema central, a gente vai usar a massa reduzida do sistema, né? A massa reduzida é como se fosse você transformar o sistema de dois corpos em um corpo só. E aí você tem ali o elétron e o próton. Você leva todo o seu referencial para o centro de massa do sistema, e aí você considera como se fosse apenas um corpo girando em torno de um centro. Tá legal? Então você reduz o problema para um problema só. Legal? E aí essa massa reduzida, ela é dada por massa do próton, massa do elétron, sobre a massa do próton, mais a massa do elétron. É claro que quando você coloca aí os valores das massas, isso aqui dá quase próximo da massa do próton, né, cara? Porque a massa do próton, ela é muito maior que a massa do elétron. Ela é 2.000 vezes maior, praticamente, do que a massa do elétron. Então, quando você soma isto com isto, a massa do elétron quase não interfere no sistema. Beleza? Quase não interfere no sistema. Então, o que a gente tem? Isso aqui é a nossa massa reduzida. E aí, se você pega esse laplaciano e joga lá na equação de Schrödinger, você vai ter uma equação a ser resolvida, uma equação diferencial. Igualmente a gente fez anteontem não, semana passada, né? A gente fez lá no caso da caixa tridimensional. Vocês lembram que a gente separou o problema em 3 funções? Uma função independente em x, outra em y e outra em z. Aqui a gente vai fazer a mesma cosita. Nós vamos separar, então,
separação de variáveis. De maneira que o nosso psi de R, θ e φ, ele vai ser escrito agora como um produto de 3 funções. Uma função radial, ou seja, um Rzão de R. Uma função, eu sempre confundo o nome desses caras, acho que esse aqui é o orbital, ou é azimutal, acho que é azimutal. Mas, de qualquer maneira, é um θzão aqui, ó, de θ, beleza? E um φzão de φ. Aqui é a parte orbital, se eu não me engano. Eu sempre confundo os nomes. Tudo bem? Então, a proposta é a mesma. Você separa ali como 3 funções independentes, só que agora são variáveis esféricas, né, de coordenadas esféricas, substitui na equação de Schrödinger e separa essas variáveis. O que você vai ter? 3 soluções. Uma solução para o R, uma solução para o θ e uma solução para o φ. E aí, o que eu vou fazer aqui para vocês agora é exatamente apenas mostrar a cara dessas soluções. Tá? Eu não vou deduzir essas soluções, eu vou só colocar aqui para a gente ter uma ideia de como que são esses caras aí. Beleza? Então, quem seria a solução para o R de R? Rzão de Rzinho. Ficaria algo assim, ó. Deixa eu olhar aqui, porque a bicha é grande. Vou fazer o seguinte, vou jogar esse aqui lá para cima, para a gente poder ver se cabe todo mundo aqui, tá? A tecnologia é uma coisa linda. Pronto. Esse cara aqui também eu vou subir aqui. Então, agora sim. Eu posso escrever na horizontal tudo, né? Então ficaria uma coisa assim, ó, menos... vai. Menos H cortado sobre 2.000, que é a massa reduzida, R ao quadrado. Uma derivada aqui, ó, a gente já coloca a derivada total, porque a gente está só com a parte radial, tudo bem? Aqui tem um Rzinho quadrado, e aí uma derivada, ddr, do Rzão de Rzinho. Mais, vai ficar um termo aqui, ó, H cortado ao quadrado. Aí aparece um novo número, L, ele vem das próprias soluções, tá? L mais 1 sobre o 2.000 R2, 2.000 R2, mais V de R, vezes a solução Rzão de Rzinho. Tudo isso igual a E vezes Rzão de Rzinho. Então, olha só, cara. A equação, quando você substitui o Laplaciano em coordenadas esféricas, lá na equação de Schrödinger, separa as variáveis, você vai ter a parte radial escrita apenas por esse troço que está aí, ó. Vocês estão vendo que é muito parecido com a equação mesmo de Schrödinger, porque vocês têm uma derivada segunda em relação a uma parte. Aqui, um potencial vezes a função de onda,
E aqui a energia vezes a função de onda. Então, vocês estão vendo que a energia ela está dentro da equação radial. Então, a energia depende apenas da parte radial da função de onda do átomo de hidrogênio. E para quem já fez mecânica clássica, vocês estão vendo que aqui, ó, nosso potencial, ele apareceu somado com outro termo. Vocês lembram que lá na mecânica clássica, esse outro termo era L momento angular ao quadrado sobre 2 μr ao quadrado? Ah, cara, que doido, hein? Então isso quer dizer que esse número que apareceu em cima, h cortado ao quadrado, L mais 1, isso tem a ver com o momento angular do átomo. Isso tem a ver com o momento angular do átomo. Então esse Lzinho aí que apareceu é o número associado ao momento angular do átomo de hidrogênio. Né? Então existe aí uma analogia entre a parte clássica e a parte quântica. A parte clássica é essa aqui. E ela surge naturalmente nas equações. Quando você trata quanticamente, ela também surge, só que ela surge com outro formato. Ela surge com esse h cortado ao quadrado, L mais 1. Tudo bem? Legal, né? Então, temos aí a equação para o Rzão de R, que é a parte radial da nossa função de onda. Quando a gente olha para a parte do θ, vamos colocar ela aqui, ó. Então, θzão de θzinho. Vamos colar aqui, porque também é outro trambolho. É 1 sobre seno sobre o seno de θ, aí um d de θ, d de θ. Aqui nós vamos ter um seno de θ vezes um d de θ de novo. Aí sim da função θzão de θ. Então, mais, aí de novo aparece esses carinhas aqui, ó, que é o L, então fica L mais 1, L mais 1, menos, aí vai aparecer um outro número quântico, que a gente vai chamar de ML, tá bom? Alguns livros chamam apenas de M, tá? A gente pode usar essa notação de ML, mas se vocês encontrarem em livros apenas o M, não se preocupem, é o mesmo número. Vezes um seno, ou dividido por um seno ao quadrado de θ. Tudo isso vezes a função θzão de θ, isso igual a 0. Tá? Então essa vai ser a nossa parte do θ. E aí, claro, falta a equação para o φ. Vou botar aqui embaixo, ó. O φ, ele fica menorzinho. Então, o φzão do φzinho. O cachorro começou. D2, df2. Eita. Planck, bora. Eu sei que você começou a teoria quântica, mas o Schrödinger melhorou, cara. Vem cá. Vem cá. Para de latir. Vem. Parece até que é bravo, né, bicho? Então, a derivada segunda do φzão de φzinho, mas aí de novo surge esse novo número, ml ao quadrado, vezes o φzão de φzinho de novo. Igual a 0. Então, na prática, o que vocês têm? Vocês têm, de novo, 3 equações. Lá na caixa, você tinha uma equação para o x, uma para o y, uma para o z. Só que todas elas eram iguais. Então, as soluções delas eram as mesmas. Por quê? Porque era um sistema tridimensionalmente simétrico na forma retangular, né? Então, você tinha ali uma simetria interessante, e aí todas as funções é tipo
as soluções eram do tipo senos, né? Aqui não, cara. Aqui, quando você monta essa equação, cada uma das equações tem uma cara diferente. Então, cada uma dessas equações vão ter soluções completamente diferentes. Completamente diferentes. Uma para o R, uma para o θ, né? Vou voltar aqui para o desenho, ó. Então, vocês vão ter uma solução para esta distância, uma solução para este ângulo e uma solução para este terceiro ângulo aqui. E o legal é que cada uma dessas soluções vai produzir um número novo. Olha que legal. A solução para o R, nos mostra uma quantização que vai dar um número n que tem a ver com a energia. A solução para o θ nos dá um novo número que nós chamamos de L, e ele está associado ao momento angular. E a solução para o φ nos revela um terceiro número, que é o ml. Esse ml ele é chamado de número quântico magnético porque ele se revelou nos experimentos através do campo magnético externo aplicado aos átomos. Ele está associado à componente Z do momento angular. Então, apareceram 3 números mágicos aí que o átomo de Bohr não conseguia mostrar esses números. Essas soluções, então, nos mostram 3 números novos. Esses 3 números novos, eles estão associados, então, a grandezas físicas, só que eles são números quânticos, beleza? Porque agora nós temos discretização de algumas grandezas físicas. Então, o que eu vou fazer agora com vocês é exatamente discutir esses novos números quânticos que apareceram aí. Tudo bem, né? Então, vocês estão vendo que eu não manipulei matematicamente nada, eu apenas cuspi aqui para vocês as equações prontas, tá bom? Dá um trabalhinho chegar nelas. Então, vamos discutir esses novos números quânticos que apareceram aí. Então, o que acontece? Quando você resolve as equações lá do R, do θ e do φ, e aí você aplica as condições de contorno e tal, você gera esses 3 números que eu falei para vocês, o N, o L e o ML. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. As soluções das equações acima as soluções das equações acima, em conjunto com as condições de contorno, né? Igual a gente fez lá na caixa, né? Quais eram as condições de contorno? É a conexão da função de onda do lado de dentro com o lado de fora. Aqui você também vai ter soluções, vai ter condições de contorno para o átomo de hidrogênio. E isso vai gerar esses 3 números, condições para esses 3 números quânticos. Então, com as condições de contorno, dão origem a 3 números
quânticos que fornecem, vamos completar a frase aqui, ó, que fornecem uma discretização uma discretização. O que é discretização? É você agora ter grandezas que não são mais contínuas. Elas são múltiplas de uma outra fundamental, né? Então você tem aí a energia, por exemplo, ela é discretizada. O átomo não tem qualquer energia que você possa imaginar. Ele tem apenas múltiplos de um valor fixo. Assim como outras grandezas vão aparecer. Então vai aparecer aqui o momento angular. O momento angular agora ele fica quantizado ou discretizado. Legal? Assim como lá no átomo de Bohr já era. Mas aqui vai ter uma situação nova. Então, uma discretização... Deixa eu arrumar essa letra aqui, que essa letra ficou esquisita, né? Uma discretização de algumas grandezas físicas para o átomo de hidrogênio. Átomo de hidrogênio. Legal? Então, quais são esses três números quânticos? Eu vou começar com aqueles que vocês já estão acostumados, que é o número da energia, né? É o N, é o número quântico principal. Ele vai estar associado à energia do sistema. Então, eu vou botar assim, ó. Primeiro, vocês já sabem, isso aqui vem lá do átomo de Bohr, então aqui não muda. Claro que não poderia mudar, né, galera? Porque você não pode criar uma teoria que contradiz completamente a outra. A outra, ela tinha suas partes corretas, né? Então, ela previa corretamente a energia do átomo de hidrogênio. Então, esta abordagem aqui não pode ser diferente. Porque o laboratório, a natureza é que manda na coisa. A gente, nós somos meros espectadores e meros construtores de teorias matemáticas para essas coisas. Então, a gente propõe teorias, mas elas têm que bater com a natureza. Se não bater com a natureza, está errado. A gente não pode sair inventando coisas sem sentido, sem significado. As coisas têm que ter um norte. E o norte do físico é a natureza. Beleza? Então, aqui tem que dar o mesmo resultado lá do átomo de Bohr. E a energia aqui também vai dar, quando a gente resolve aquela equação radial, ela vai dar a massa reduzida vezes a carga elementar elevada à quarta potência, dividido por 8 epsilon 0 ao quadration, H cortado, não só H, H ao quadrado, e aí aparece o nosso N ao quadrado aqui. Quando você substitui essas constantes todas, isso vira menos 13,6 elétron-volts sobre N ao quadrado. Então, esse era o sucesso da abordagem de Bohr. Esse sucesso não poderia ser negado aqui nessa abordagem do Schrödinger, beleza? E
aqui realmente corroborou. A energia do átomo de hidrogênio deu isso e bateu lá com o nosso queridíssimo Bohr. Legal? Esse N aí é o que nós vamos chamar de número quântico principal. Deixa eu colocar isso com uma outra letrinha, para deixar isso aqui bem frisado. Pode ser que esse carinha aqui. Então, o N, ele é chamado agora de número quântico principal. Número quântico principal. Esse Ezão aí é a nossa queridíssima energia do sistema. Né, que é a energia do átomo de hidrogênio. E, claro, essa energia corresponde à energia de ligação, né, do sistema. Quanto mais alta for a energia, quer dizer que mais excitado o elétron se encontra, e isso quer dizer que ele está menos preso ao átomo, né? Tanto é que se você fornecer muita energia, é capaz de você ionizar o átomo, você quebra o átomo de hidrogênio e aí você separa o próton do elétron. No estado fundamental, é quando o elétron, então, ele está com a menor energia possível. É quando, então, o sistema está mais preso possível, beleza? É a menor energia do átomo de hidrogênio, é o estado fundamental. E aí, essa energia, né, esse N, ele vai depender dos números inteiros. Deixa eu botar de vermelho. Um, 2, 3, 4, e assim por diante. Belezinha? Então, até aqui, cara, nenhuma diferença, né, em relação ao átomo de Bohr. A grande diferença, ela vem agora. Ela vem agora. Como eu já tinha dado um spoiler, existe agora uma associação com aquela quantidade que apareceu do lado do potencial com o momento angular. Então, aqui nós vamos ter uma equação quântica para o momento angular L, beleza? E como eu tinha já previsto, isso vai ser dado pela raiz quadrada do L, que multiplica L mais 1. Vezes H cortado. O H cortado está fora da raiz. Olha de novo lá para a parte radial. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui está associado com L ao quadrado, né? Lá quando a gente fez a comparação com a parte clássica. Então, quando você tirar a raiz, você tem aí o módulo do momento angular, que é a raiz quadrada desse número todo. Aí o H cortado ao quadrado sai da raiz, fica H cortado, raiz do resto, L, L mais 1. Pode crer? Então, nós temos aí uma quantização do momento angular, e esse L, então, ele é um novo número quântico que nós vamos chamar de número quântico orbital. Número quântico orbital. Legal? E esse L é o bom e velho momento angular. Bom, e aí quando você aplica as condições de contorno, esse L, ele pode assumir os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que agora ele tem um limite. Ele vai no máximo até N-.
menos 1. Então, ele é limitado pelo estado energético. Beleza? Então, se, por exemplo, ele está no estado excitado n igual a 4, o momento angular L, o número associado ao momento angular L, vai no máximo até 3. Por quê? Porque é 4 menos 1. Tudo bem? Aqui tem uma grande diferença com relação ao nosso queridíssimo Bohr. Por quê? Porque lá em Bohr, a gente viu que um dos postulados é NH cortado, né? E esse N, ele só poderia ser igual a 1, 2 e assim por diante. Olha só que doideira, cara. Aqui agora, a gente pode ter um momento angular igual a 0. Lá em Bohr, isso era inconcebível. Como é que você pode ter um átomo com momento angular 0? Percebam que, para o Bohr, esse N não poderia ser 0. Para o Bohr. Para o Bohr. E aí vem a pergunta. Então, nosso L agora pode ser 0? Então, eu posso ter um momento angular 0? Como que eu teria um momento angular 0? Como é que é possível o momento angular do elétron ser 0 no átomo de hidrogênio? Porque o momento angular está associado com uma coisa rodando, né? Mas aí, agora, a gente tem que levar em consideração que a visão do Bohr era uma visão ainda clássica do elétron. A visão do Bohr era a visão de que o elétron ainda era uma bolinha girando, né? Então, se você fala que o momento angular é 0, para esse caso, quer dizer que a bolinha não está mais girando. Só que agora, para o Schrödinger, o elétron não é uma bolinha. O elétron é uma distribuição de campo, a onda de matéria ali que envolve aquela região do átomo. Como então que você teria uma coisa desse tipo com momento angular zerado? Ora, só pode ser então que aqui está o próton no centro e o elétron ele se distribui de maneira igual por toda a esfera em volta deste núcleo. Então é como se o elétron pudesse estar em todos os lugares aqui, ó, simetricamente espalhado esta onda, esse campo de matéria chamado elétron. Então, quando ele se espalha, simetricamente falando, em torno do centro, isso produz um momento angular 0. Olha que viagem, cara. Então, nesse momento, a interpretação para o átomo de hidrogênio é que o elétron ele pode estar igualmente espalhado em qualquer região em torno do centro. Inclusive, ele pode estar lá no centro, lá dentro do próton, lá pertinho do próton. Percebam que para o Bohr isso não é possível. Para o Bohr, a menor distância que o elétron podia estar, essa aqui era a órbita do elétron, era a menor órbita do elétron. O elétron só podia estar a esta distância, no mínimo. Não tem como o elétron ficar mais próximo do próton do que esta grandeza chamada o raio de Bohr. Beleza? Para essa nova abordagem do Schrödinger, não. O elétron pode estar em qualquer lugar aí dentro desta região esférica, quando o momento angular for 0. Professor, se o momento angular não for mais 0? Cara, se o momento angular não for mais 0, aí a distribuição do elétron em torno do núcleo, em torno do átomo, não fica mais simetricamente esférico. Você vai ter coisas do tipo parecendo uma rosquinha, o elétron se distribuindo numa órbita como se fosse uma rosca, tipo aquele donuts, né? Jazinho eu mostro para vocês as imagens, né, formadas por essas soluções aí, vocês vão ver que o negócio é bem divertido. É bem divertido mesmo. Mas vamos caminhar aqui para a gente poder ir. Né, pra gente poder Professor, Oi. Então o átomo ele não teria uma estrutura definida? Ele pode ser maleável? Exatamente. É como se ele fosse uma nuvem ali, que a gente chama de nuvem de probabilidade, né? Mas ele é uma distribuição de massa oscilando em torno ali de um centro, de um núcleo. Esse é o átomo de hidrogênio. Esse é o formato que nós temos hoje do átomo de hidrogênio. Aquele desenho que vocês veem muito
as coisas, né? Tipo, as coisas mais ou menos assim e tal. Isso aqui, cara, isso aqui tá fora. Não existe órbita, não existe trajetória para a mecânica quântica. Existe uma distribuição espacial do campo chamado elétron. Um campo de matéria chamado elétron. Doideira, né? Nossa, louco demais. Louco demais. E aí, claro, quando você, por exemplo, pega o átomo de hidrogênio e aplica um campo magnético, você deforma essa nuvem. Por quê? Porque você vai fazer com que agora o elétron interaja com esse campo magnético do lado de fora. Mas eu vou mostrar para você jazinho as imagens. As imagens da distribuição de elétron em torno do átomo de hidrogênio, dependendo do N. Porque primeiro eu quero associar isso a algumas coisas que vocês já conhecem, inclusive lá do ensino médio. Vamos um pouquinho para frente aqui, ó. Tudo bem? Pode continuar ou tem mais alguma dúvida? Não, pode continuar. Então, o terceiro carinha que apareceu foi o tal do ML. Esse ML, ele está associado ao momento angular também, mas não ao momento angular total. Tá? Ele vai estar associado a uma das componentes do momento angular. Por quê? Porque quando eles pegavam, por exemplo, átomos, imagina que isso aqui é um átomo, e faz ele passar por um campo magnético. Isso aqui era o experimento de Stern-Gerlach, que a gente vai falar dele mais tarde. A galera percebeu que esse átomo aqui, esse feixe, né, de átomos, na verdade, de acordo com a teoria clássica, ele tinha que se distribuir igualmente numa região aqui do anteparo, né? Por quê? Porque classicamente o momento angular pode ter qualquer valor, um valor contínuo. Então, esse cara poderia se dividir assim, assim, assim. Então, os feixes, eles poderiam ter várias direções, porque o momento angular ia interagir com o campo magnético, ia jogar o átomo para baixo ou para cima, mas de várias maneiras. Quando eles fizeram o experimento, o trem encrunhou, porque eles viram que, na verdade, ou os feixes vinham para cima, ou os feixes vinham para baixo. Então tinha uma mancha de átomos aqui e uma mancha de átomos aqui. Daí começou a nascer a tal da quantização do momento angular. E aí, esta direção, então, aqui, ó, essa direção que a gente passa a chamar de direção Z, poderia ser direção X, Y, tá? Não importa. Aqui a gente escolhe uma só para a gente poder ficar falando dela o tempo todo. Então, se você escolhe a direção Z, isso quer dizer, então, que este átomo, ele só tem dois momentos possíveis na direção Z. Ou momento para cima, ou para baixo. Olha que doido. Daí que nasceu a ideia de spin, tá? Depois a gente vai falar desse spin. Mas daí que nasceu a ideia do spin. Mas isso está associado, então, com a componente Z do momento angular. E aí a componente Z do momento angular, que nós vamos chamar de LZ, está associada com esse número ML. ML, H cortado. Tudo bem? Olha que doideira, cara. Então nós temos aí um momento angular total, que é o resultante, o módulo dele, e o momento angular na direção Z. Isso está associado, então, a esse novo número quântico chamado de ML. Beleza? Ele vai ter um nome chamado assim, ó. Então, esse ML, ele vai ser conhecido como número quântico magnético, tá? Em função daquele experimento lá que eu mostrei para vocês. Magnético. Isso aqui ainda não tem a ver com spin, tá, galera? A gente vai falar de spin depois, mas o spin, ele não nasce nesse formalismo do Schrödinger. No formalismo do Schrödinger não dá para ver o spin. O spin ele vai aparecer num outro formalismo, que aí vai ser a equação do Dirac. Tá bom? Mas aqui ele não aparece. A gente sabe que ele existe experimentalmente, ou então existe alguma coisa esquisita lá experimentalmente, na época, mas o formalismo do Schrödinger não mostra o spin.
mas já mostra o número quântico magnético ml. E aí, esse LZ, então, ele é uma grandeza física mensurável, óbvio, né? E nada mais é do que a componente Z do momento angular. Chique, né? Muito chique. Então, vamos fazer um exemplo rápido aqui, só para fazer uma ilustração do que está acontecendo. Assim, falta dizer quem é o ml. O ml, ele pode assumir valores 0, e aí ele pode assumir valores mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, beleza? E ele também é limitado. Ele vai assumir até no máximo mais ou menos L. Tá? Então, o ml é limitado pelo L e o L é limitado pelo M. Tá? Existe um teto para esses caras todos. Por isso que eu quero fazer um exemplo aqui para você poder enxergar isso direitinho. Deixa eu botar essa cor aqui. Então, vou fazer um exemplo rápido aqui. Ó. Imagine que vocês têm um átomo de hidrogênio cujo estado... Percebam agora que o psi do átomo de hidrogênio, ele depende do número N, do número L e do número ml. Vocês lembram que lá na caixa era NX, NY e NZ? Pois é a mesma coisa. Aqui nós vamos ter 3 números quânticos também, só que eles são o N, o L e o ml. São os 3 números quânticos. Então, quando você coloca, o estado psi 1, 1, 1. Então, você já está colocando o N igual a 1, o L igual a 1 e o ml igual a 1. Só que agora aqui eu posso ter, por exemplo, 1, 0, 0, porque esses caras podem assumir valor 0. Os outros, né? O N, não. O N só pode assumir valor no mínimo 1. Aí não pode ser 0. Então, esse psi 100, ele é o estado fundamental do átomo de hidrogênio. Vamos supor, então, que nós temos um átomo de hidrogênio cujo número quântico L vale 2. Tá? Ele está no L igual a 2. O que isso quer dizer? Que nós podemos calcular o momento angular dele. Por quê? Porque o momento angular Lzão, só colocar aqui, ó, ele é dado por H cortado vezes a raiz de L mais 1. Né? Então, quando você substitui o L igual a 2, isso vai dar H cortado, que multiplica 2 vezes 2 mais 1, que é 3, né? Então, o nosso momento angular vale H cortado vezes a raiz de 6. Esse é o momento angular para esse átomo. Jazinho, eu vou discutir esse resultado com vocês, tá? Beleza. Agora, quais são os valores possíveis para o ml? Ora, o ml, de acordo com essa ideia aqui, ó, ele vai de menos L até L. Ele vai de menos L até L. Como L vale 2, então o nosso ml ele vai de menos 2, então menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então ele pode assumir todos esses valores aí, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Sendo assim, como a gente sabe que a componente Z do momento angular é igual a mlh cortado, então quais são os possíveis valores para a componente Z do momento angular?
são, quando o ml for menos 2, nós vamos ter, então, menos 2 vezes H cortado. Quando o ml for menos 1, nós temos menos 1 vezes H cortado. Quando for 0, é 0. Aqui fica H cortado positivo e aqui fica 2 H cortado positivo. Beleza? Esses são os valores possíveis para a componente Z do momento angular do átomo de hidrogênio para esse caso. Aqui eu vou botar duas figurinhas para a gente poder discutir um pouco esses valores aqui, ó. Aqui. Acho que essa aqui está melhor. Então, olha só. Isso é mais ou menos o que está acontecendo aí, tá? Ó. O que aconteceu? O módulo do momento angular é L, vale raiz de 6H cortado, que é o que a gente descobriu. Esse raiz de 6H cortado, ele aponta em alguma direção. Lembrem que o momento angular ele é vetorial. Ele é vetorial. Então, ele aponta para alguma direção. Eu não sei qual é a direção que ele aponta. Eu sei o valor dele, o módulo dele. Eu não sei para onde ele aponta. Ele pode apontar para algum lugar. O módulo dele é esse. Só que ele não pode apontar para qualquer lugar aleatório. Por quê? Porque a componente Z está limitada em valores fixos. Então, eu posso ter a componente Z dado por esta quantidade, que é o 2H cortado, né? Que é esse cara aqui, ó. É o 2H cortado, a componente Z. Pode ser H cortado, pode ser 0, pode ser menos H cortado, que aí aponta para baixo, e pode ser menos 2H cortado. Então, eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de orientação do momento angular na direção Z. Isso quer dizer, galera, que, por exemplo, o momento angular, ele não pode ser algo assim, ó. Ele não pode apontar para cá. Por exemplo, não pode. Ele só pode apontar discretizadamente, enfim, números inteiros desse H cortado na direção Z. Aí você fala, professor, e na direção XY? Não temos essa informação. Lembrem do princípio da incerteza? Aqui também é válido. Se eu conheço a componente Z, eu não conheço na X e a Y, elas se perderam. Então, para mais ou menos mostrar isso, a gente coloca essa figurinha aqui, ó. Introdução à física moderna. A gente coloca essa figurinha aqui para mostrar mais ou menos, né, para ilustrar mais ou menos isso aí, ó. Então, olha que legal. A gente conhece o momento angular na direção Z, que é esse cara aqui, ó, por exemplo, mas a gente não sabe qual é o X e o Y. Ele pode estar apontado para qualquer direção X e Y aqui nesse cone. Então, forma um cone de incerteza para a direção X e Y. É completamente desconhecido a componente X e a componente Y. Por quê? Porque nós já sabemos a componente Z. Esse é um outro motivo pelo qual esse momento angular aqui, ó, ele jamais vai estar alinhado na direção Z perfeitamente. Jamais ele vai estar. Porque se eu falar que ele está alinhado na direção Z, eu conheço a direção Z, eu conheço a direção X e eu conheço a direção Y. E pelo princípio da incerteza da mecânica quântica, isso não é possível. Isso não é possível. Tudo bem? Por isso que o nosso momento angular na direção Z, ele é limitado. Ele é limitado pelo ml. E o ml, ele pode assumir no máximo esses valores aqui, ó. No máximo. Esses valores. Ou no mínimo, né? Para cima ou para baixo. Então, percebam que a teoria do momento angular aqui, ela é um pouco mais esquisita quando a gente fala do átomo de hidrogênio. E tudo isso, galera, pode ser medido em laboratório, tá? Quando a gente for falar do spin, lá do experimento de Stern-Gerlach, isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Um pouquinho mais claro. Bom, eu tenho uma imagem bonitinha aqui, que agora a gente vai fazer uma associação com aqueles números que vocês já viram lá
na química do ensino médio. Ué, cadê? Não está aqui? Deixa eu ver se está aqui. Tá aqui, ó. Vou passar para lá depois. Então, olha só que legal, cara. Essa notação de N, L e ML tem tudo a ver com aquela nossa notação espectroscópica lá da química. Porque quando os caras fazem um experimento, eles vão classificando lá os orbitais e tal, com essas notações, né? 1s, 2s, 2p, 3s. Só que tudo isso está associado com esses novos números quânticos que a gente está descobrindo aqui, né? Quando você tem, por exemplo, o n igual a 1, o que é o n igual a 1? É a menor energia possível. Isso está associado ao estado 1s. 1s. E aí vocês viram que o L, ele vai, né? O L, ele vai de 0 até, no máximo, n menos 1. Se o n é 1, o único L possível é 0, porque fica 1 menos 1. Então, eu só tenho, para o n igual a 1, eu só posso ter o L igual a 0 e o ML igual a 0. Não tem outro valor possível. Não tem outro valor possível. Isso me dá o estado chamado de 1s. Beleza? O número 1 está associado ao n. Então, aqui está associado ao n ser igual a 1. E o S, a letra S, está associado ao L ser igual a 0. Olha só que legal, as coisas se encaixando, velho. Quando você vai para o estado excitado n igual a 2, aí o n igual a 2, percebam que o L ele pode ser 0 e ele pode ser 1, né? Porque vai no máximo até n menos 1. Só que se o L vai, né, de 0 até 1, o nosso ML ele pode correr de menos 1 até 1. Então, olha quantos estados possíveis existem quando o n for igual a 2. Eu posso ter, quando o n for igual a 2, eu posso ter o L igual a 0, mas se o L for igual a 0, o ML só pode ser 0. Isso vai dar o estado chamado de 2s. O que é isso? É o n igual a 2 e o L igual a 0. E aí, em termos de camada, você quer chamar de camada L, que é a segunda camada do átomo de hidrogênio. Olha como as coisas vão se encaixando, né? Agora, eu posso ter o L igual a 1. Deixa eu apagar esses riscos todos aqui, calma aí. Eu posso ter o L igual a 1 também. Então, eu tenho agora o N igual a 2 e o L igual a 1. Só que se o L for igual a 1, eu tenho 3 ml possível. Ou possíveis, né? Eu tenho 3, eu tenho menos 1, 0 e 1. Nesse caso, o que a gente vai ter? O estado 2, P, agora o P está associado ao L ser igual a 1, pode crer? E aí isso continua sendo a camada L, só que com um orbital diferente, é o orbital P. Beleza? A camada L está associada, então, ao N igual a 2, que é a segunda camada. E assim por diante, cara. Então, você tem aí, ó, o N igual a 3, você tem a camada 3. Se o L é 0, a letra é o S. Se o L é 1, é o P. Se o L é 2, é o orbital D. Né? Aí você fala, professor, mas é aquela história de 1S2, 2P6, de onde que vem esses números 2 e 6? Esses números 2 e 6, eles vão vir lá do spin, tá bom? Por quê? Porque o spin, se você for olhar para cá, ó, aqui nós temos apenas um estado com L igual a 0, né? O ML igual a 0. Só que aí você vai poder ter spin meio e menos meio para o elétron. Então, você pode ocupar esse estado 0 aqui, ó, com 2 elétrons, por isso que aparece 2 aqui. Já no estado P, percebam que o estado P é possível três números quânticos ML. Para cada número quântico desse, eu posso colocar 2 elétrons, um com meio, outro com menos meio. Então, se para cada estado desse eu posso colocar 2,
vão aparecer 6 elétrons possíveis cabendo nesse orbital. Aí você coloca o número 6, tá bom? E assim por diante. Percebam que o orbital D, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 valores possíveis para o ml. Para cada ml, você tem 2 spins, meio e menos meio. Então, você vai ter, no máximo, 10 aqui. Beleza? Cabendo. Então, as coisas todas vão fazendo sentido, vão tudo se encaixando com o conhecimento já da teoria da espectroscopia que os cientistas faziam, né? Em laboratório. E aí o átomo de Schrödinger, ele fecha a teoria, cara, com perfeição. Bonito, dona Issa? Bonito, mas bastante coisa para absorver. Bastante coisa, né? Ó, como eu tinha prometido, deixa eu buscar aqui uma imagem bem legal. Deixa eu botar em inglês, que acho que aparece mais opção. Olha aqui que legal, cara. Isso aqui, Aissa, são os estados. Acho que tem uma imagem melhor que essa, calma aí. Essa aqui tá mais legal. Esse aqui são os estados, cara, do átomo de hidrogênio. Esses números entre parênteses aqui, ó, que você tá vendo, 2, 0, 0, isso corresponde àqueles números quânticos, o N, o L e o ML. É porque tá bem pequenininho aqui, não dá para ver. Ó, tá vendo aqui, ó? A função de onda aqui embaixo? N, L e o M. N, L e o M. Então, perceba que quando o momento angular é zero, ou seja, quando o L é zero, então nessa primeira figura e na segunda figura, você tem uma distribuição esférica do átomo de hidrogênio. É como se o elétron ele tivesse distribuído nessa parte mais clara aí, ó, de uma maneira muito intensa. Beleza? Visualiza isso em 3 dimensões. Imagina que esse desenho gira em torno do eixo vertical aí, ó. Então você vai ter uma bolinha. Você vai ter uma bolinha com os espaços pretos são espaços de baixíssima probabilidade do elétron, e os espaços mais claros são os espaços com mais alta probabilidade de encontrar o elétron. Olha para os orbitais onde o L, momento angular, não é mais zero. Então, por exemplo, a segunda linha. Imagina você girando essa figura em 3 dimensões, tá? Imagina você girando essa figura em 3 dimensões. Você vai ver exatamente agora o momento angular diferenciado, porque a distribuição do elétron não é mais esférica. E isso vai produzir um momento angular no seu átomo de hidrogênio. Então, as figuras para os átomos de hidrogênio mais legais que nós temos são essas aqui, ó. Não tem nada a ver com aquele negócio de orbital, de trajetória. Não, é uma distribuição espacial de matéria em volta do núcleo. E essa distribuição, ela é diferente para cada estado quântico que você tem no átomo de hidrogênio, cara. Olha que coisa mais linda. Não é? Professor, e o negócio que a gente viu ontem, que eu esqueci o nome, é discrepância? Degenerescência? Isso, degenerescência. Ele também vai aplicar para esse caso? Vai sim. Quer ver Esse uma? formalismo? Vai, quer ver? Porque se você olhar para o n igual a 2, aqui já fica fácil de ver, ó. Se você pega o n igual a 2, a energia vai ser o E2, vai ser menos 13,6 eletronvolts sobre o 2 ao quadrado, que é 4. Essa energia, eu posso ter ela para o estado menos 1, estado 0 e estado 1. Então, todos esses 3 estados aqui possuem esta mesma energia. Então, o que nós temos? Degenerescência. Se você for olhar para o spin, então aqui dentro você tem 6 elétrons que possuem a mesma energia dada por esse cara aqui. Então, você tem aí uma degenerescência de 6. 6 elétrons com a mesma energia, porém com estados quânticos diferentes. Por quê? Porque cada estado quântico está definido por um número ml diferente e de spin diferente também.
Então, sim, vai ter degenerescência no átomo de hidrogênio. Sacou? Tá, tô pensando. Sim. Lembra que a degenerescência ela é quando você tem vários estados com a mesma energia. Como a energia, o único número que está associado com a energia é o N, que é esse cara aqui, ó. Só ele que está ligado com a energia. Então, todos os caras que têm o mesmo N têm a mesma energia. Então, se você pegar o estado 2, você tem 3 possíveis N's para eles, que é o -1, o 0 e o 1. Tá? Então, todos eles vão ter a mesma energia. Se você pegar o estado 3 aqui, ó, olha o tanto de estado que pode ter a mesma energia. O -1, o 0, o 1, o -2. Todos esses caras aqui, eles têm a mesma energia. Então, são estados degenerados. De boa? Aham. Isso acaba interferindo na probabilidade de encontrar o elétron? Sim, porque o L, quando você muda o L, você não muda a energia. Então, vamos pegar aqui, ó. Você pega, por exemplo, vamos pegar o estado... Aqui, ó. Olha para esse estado 400, tá vendo? Uhum. A distribuição do elétron em torno do centro é esférica. Imagine isso em 3 dimensões, tá? 3 dimensões. A distribuição é esférica. Mas quando você pega o estado do lado, que é o 410, esse estado 410 é a mesma energia desse do lado. Porém, olha como o elétron se redistribui de uma maneira diferente em torno do centro. Por quê? Porque você mudou o momento angular do átomo. Só pelo simples fato de você ter agora um L igual a 1. A distribuição já não é mais esférica. Então, a probabilidade de você encontrar agora o elétron não é mais a mesma do que antes. Por quê? Porque o elétron se distribuiu de uma maneira diferente em torno do centro. Sacou? Então, todos esses estados aqui, ó, o 400, o 410, o 411, o 420 e o 421, todos eles têm a mesma energia. Mesma energia. Porém, a distribuição da matéria em volta do centro muda, porque você vai ter momentos angulares agora diferentes. Show? Perfeito. Uhum. Deu pra entender bastante agora. Porque eu tenho uma mesma energia, só que pode estar estruturado de uma forma ou de outra e vários. Fera, né, velho? Aham, demais. Agora tenta visualizar isso em 3 dimensões. Imagina um eixo vertical passando aí no centro do átomo e gira esses desenhos em torno desse eixo. Então, quando você, por exemplo, pegar esse estado 322, tá vendo o 322? Que são 2 bolinhas assim? Uhum. Imagina esse troço girando em torno de um eixo assim, ó. A figura que isso forma é uma rosquinha, é um donuts, né? Com um centro vazio e as bordas ali recheadas. Então, o elétron se distribui nessas bordas apenas. Esse estado ele é assim. Esse daí parece até um eletrodo negativo e um positivo do lado. Aí vem o campo magnético. Só que cuidado que você está tentando ver em 2 dimensões. Tenta ver em 3 dimensões esse negócio. Deixa eu ver se eu tenho Aham, faz desenhos. a rosquinha. Faz a Dá pra ver você rosquinha. ver. Eu acho que tinha aqui um outro em 3 dimensões, cara. Aqui, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Em 3 dimensões. Aqueles orbitais, né? É mais ou menos isso aqui. Então, são nuvens de probabilidades para você encontrar o elétron em torno do centro. Então, o átomo, ele é bem complicado. Esse é só o átomo de hidrogênio, velho. Imagina os outros. Imagina os outros. Professor, tem como você voltar naquele gráfico? Qual?
Vai lá nas suas anotações. Ah, nas anotações. É. Volta aí. Isso, nesse aí. Esse vetor L. Aí, eu não entendi essa parte do eixo Z, porque se eu tenho esse vetor apontado para a direita, é porque eu tenho uma componente dela no Z, entendeu? Isso. Só que aí, como assim a gente não consegue definir isso? Você não consegue definir o x e o y, porque o z você já sabe. Lembra daquela questão lá da posição e do momento, da incerteza de Heisenberg? Uhum. Aqui é a mesma coisa, só que tem a ver com o momento angular. Então, aqui você conhece a componente z apenas. Isso quer dizer que você perde toda a informação da componente x e y. Então, você sabe que ele aponta para a direção z, mas a componente, né? Mas o momento angular mesmo, de fato, resultante, você não sabe para onde ele aponta. Por isso que está representado aqui por um cone, ó. Porque ele pode estar apontado para qualquer lugar, x, y, z, que você não sabe. Existem várias posições, infinitas direções possíveis para onde ele aponta. Mas você sabe o módulo dele e a componente z. Agora, se aponta para noroeste, para nordeste, para qual ângulo que ele aponta, você não sabe. Você perde toda a informação x e y, porque a z está conhecida. Ah, tá. Beleza, entendi agora. Tá bom? É isso. Legal, né? Isso vai ficar mais legal quando a gente for falar do experimento de Stern-Gerlach. Que aí você vai ver isso na prática. Como que você desconhece as informações quando você conhece uma delas. Isso é bem legal. Vou falar disso depois para vocês. Beleza. Muito bom. Vamos tomar um cafezinho? Deixa eu parar essa gravação aqui. Que a gente vai... Daqui a pouquinho a gente tem de novo. Calma aí.